Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre o portal Escola do Empreendedor, que oferece cursos de educação financeira e gestão de negócios de graça. Uma parceria entre IMA, Ministério Público e Secretaria de Educação busca criar escolas sustentáveis em Alagoas. E a gente vai falar sobre o tratamento das hepatites virais, uma doença que atinge 400 milhões de pessoas no mundo. Empreendedorismo também se aprende na escola. Essa é a proposta do portal Escola do Empreendedor, que já está no ar, com cursos gratuitos de capacitação em educação financeira e gestão de negócios. Em tempos de crise econômica e de grande desemprego como o atual, muitas pessoas resolvem investir e trabalhar em negócios próprios. E é pensando justamente nesse público que o governo do estado, através da Desenvolve, Agência de Fomento de Alagoas, lançou o portal Escola do Empreendedor. O endereço do site é escoladoempreendedoral.com.br e já está no ar com cursos gratuitos para capacitação em educação financeira e gestão de negócios para qualquer pessoa que deseje ter acesso a essas ferramentas. A ideia é levar conhecimento, é fazer com que as pessoas tenham vontade de empreender, conheçam mais um pouco sobre esse ambiente, né, para que elas tenham mais consciência na hora de montar um negócio. Para participar, só é preciso fazer o cadastro inicial no portal e depois receber em casa todo o material didático e uma senha exclusiva para acessar o conteúdo do curso escolhido. A gente pede que no endereço coloquem número, ponto de referência, tudo detalhado para que o correio ele possa chegar. E lá também tem um manual do usuário. Então, no manual do usuário ele vai explicar como acontece todo o fluxograma do processo, né? Desde a pré-inscrição até a utilização do curso na plataforma. O portal tem capacidade para receber até 1.750 alunos por curso e pode ser feito por qualquer pessoa. A única exigência é que o estudante tenha domicílio em Maceió. O IMA, Ministério Público Estadual e Secretaria Estadual de Educação fizeram uma parceria com o objetivo de tornar 14 escolas da rede pública de ensino em ambientes mais sustentáveis. Para falar como esse projeto vai funcionar, eu converso agora com Meraldo Rocha, consultor ambiental do IMA. O IMA entrou nessa parceria com qual contribuição? Então, o IMA, a gente tem um projeto que chama-se Alagoas Mais Verde, que está desenvolvendo plantio de mudas nativas, né, plantas nativas tanto da Mata Atlântica quanto da Caatinga. E a gente, a princípio, na parceria, a gente está levando essas plantas para serem utilizadas num plantio interno nas escolas, nessas escolas que foram iniciadas essas 14, para arborização. E dentro desse princípio, a gente está vendo a necessidade também de uma troca maior de informações com o alunado, com a própria diretoria e outras atividades, né, como o reuso de água, a questão de horta, compostagem, está sendo trabalhado em conjunto também. Vocês falaram já aí em duas situações, em dois biomas, né, o Mata Atlântica e também o Caatinga. Isso será respeitado? Onde a escola estiver, está próximo da Caatinga, planta da Caatinga. Mata Atlântica, ou isso vai variar dependendo do espaço? Não, a princípio essa é a postura, né? Porque nós que trabalhamos com a questão ambiental no estado como um todo, a preservação da flora, de toda essa cobertura vegetal, ela tem que passar por o respeito do ecossistema, porque não só as plantas, os animais também têm uma relação entre as plantas. Então, sim, onde tiver Mata Atlântica, onde tiver Caatinga também. Alguma escola que queira ter, em algum momento, um arboreto, alguma espécie que seria exótica, né, não é daquele bioma, para fazer um trabalho, um cacto para conversar ou ter algum propósito, a gente sim pode estar fazendo um trabalho, mas a ideia é trabalhar as plantas nativas e ela respeitando os biomas. Há muito tempo em escola se pensou em fazer um trabalho plantando árvores frutíferas, né? E se o estado tivesse tudo esse plantio, esses frutos, né, dariam nas suas épocas e mataria a fome de muita gente, se não fizesse polpa dentro da própria escola para fazer suco, enfim. Isso está totalmente descartado?
Não, inclusive tem algumas escolas, a gente quando foi iniciar esse trabalho, né, parceria com o Ministério Público e a Secretaria de Educação, ao chegar nas escolas a gente já encontrou uma grata surpresa, né, ações já sendo desenvolvidas. Inclusive essa questão da sustentabilidade que é a proposta, com relação à merenda, a todo um trabalho, professores que já separaram espaço para um pomar. Então, assim, a gente tem um cuidado, nós que somos do INMA, com relação ao plantio e a identificação dessas espécies e o porquê daquele plantio. Então, há necessidade de um plantio para a questão alimentar ou com a questão da frutificação. Muitos frutos que a gente consome é de uma outra região. Então, a gente tem um cuidado e, junto com a escola, colocar ali, seria um pomar e esse espaço aqui a gente está trabalhando a recomposição florestal das nossas espécies. E também temos frutas nossas, né? O araçá e outras frutinhas que a gente consumia quando infância, elas também são bem-vindas. A gente também, de alguma forma, está tentando colocar isso no paladar de volta para degustação, para que se possa também, não só a manga, a jaca ou as frutas já mais ou menos convencionadas que a gente tem como alimentos interessantes. A árvore, como qualquer ser vivo, né? É uma planta ou um animal também, requer responsabilidade do cuidador, né? Que a planta seja um vegetal nativo. Nesse caso, você escolheu plantar, né? Então você cria a responsabilidade. Você não é o dono, você é o cuidador. E às vezes essa árvore mal escolhida, por exemplo, ela é muito frondosa e a raiz ela vai muito longe. E aí mina o banheiro da escola, mina a sala de aula, a sala da direção, a quadra esportiva. E é preciso saber escolher até por conta desse futuro, né? Com certeza. A gente tem esse cuidado exatamente com o dossel, o crescimento dela, até onde ela vai, né? Porque tem fiação, tem o telhado, tem problemas às vezes até mais simples, mas que ela provoca. O galho em cima de uma telha, tira a telha, cai, aí vai ter uma pingueira. E essa questão também radicular, a gente toma muito cuidado. Mas você tocou num assunto assim que para nós é muito importante que a gente está fazendo um trabalho, que quando a gente, por exemplo, a gente está indo com um veículo cheio de animaizinhos, né? Ou sei lá, vamos lá, urbano aí, que tivesse uns gatos ou uns cachorros, parasse no sol e fosse trocar umas ideias, eles iam vocalizar lá. Se for o gato, ia dar uma miadinha lá e alguém ia ficar com pena, né? Ah, o bichinho tá ali no sol e tal. E as plantas, a gente tem põe um nome para elas assim, um pouco forte, elas são mudas, né? Então elas não falariam. E por não falar, elas estão expostas a não ter o cuidado que você falou no começo. E ainda tem uma coisa complicada, quando você vai pegar essas plantas que a gente denomina como mudas e vai colocar aí a gente fala com as crianças, e às vezes até adolescentes, enfim, é normal usar esse termo, né? Nas covas, a gente tem que preparar umas covas para plantar. Só que aí covas também seria uma situação que levaria a uma outra situação, ou seja, colocaria indivíduos sem vida numa cova, né? E a ideia nossa é trabalhar para que tenha essa responsabilidade, que as plantas, assim como os animais, precisam dos cuidados, que a gente tem que ter essa responsabilidade com eles, que a gente está levando plantas e colocando num ninho. Então a gente não está mais cavando covas, a gente está cavando um ninho, onde está colocado vida, energia, a planta, a flora, né? Todo um processo muito bom educacional, porque ela trabalha com toda a situação, até o ar, a fotossíntese, energia, ela está ali meio que fixa, mas ela consegue sobreviver. Então isso também é uma troca muito boa para conversar com os alunos e fazer com que eles olhem com mais cuidado para as plantas, né? Aqui no CEPA, e às vezes a gente se depara em algumas ruas com plantas de projetos bastante antigos, plantas escolhidas de uma determinada época, que algumas cresceram, outras foram destruídas pela população, que ao passar, cada um tirava uma folhinha e vai matando a planta. Esse cuidado com a fiação, esse cuidado com o espaço, ele requer que seja dividido e alimentado, como por exemplo, tem planta que nunca mais ninguém botou uma adubação, nunca mais se olhou para essa planta, a não ser uma poda de segurança para o homem, não pensando na planta e nos seus benefícios. Sim, então, primeiro aquela que a gente falou, o respeito pelo ser vivo, né? A planta ela tem que ter esses cuidados.
A gente também está desenvolvendo ações em conjunto com as escolas, né, nesse projeto como todo da sustentabilidade, que a gente faça a compostagem, que seria esse alimento das plantas. Então, principalmente no início, né, quando a gente está plantando ela ainda tão jovens, né, é preciso que você tenha assim o cuidado de fazer o processo alimentar dela. As podas, como você colocou, ela às vezes quando é feita, ou às vezes é mal feita ou feita só pela segurança. Mas você tem período certo para fazer as podas em alguns momentos colaboram para vir novos brotos e ter uma revigorização do indivíduo lá, a planta em si. Então, todos esses cuidados são necessários e isso é um outro lado da ferramenta, não é só plantar. Então, a gente temos biólogos, engenheiros ambientais que estão fazendo sempre uma troca, uma conversa, uma palestra com os professores e com os alunos, para que essa percepção, né, fique mais clara e a gente possa cada vez mais colaborar com as nossas plantas. E a gente pensar que a planta tem uma vida, né? Tem um ciclo, né? Algumas caíram agora no inverno e quando elas caíram, elas mostraram toda a sua fragilidade interna. Algumas só tinham casca, estava bonita por fora, mas por dentro ela já estava minada. Outras, a poda foi tão forte de um lado que penderam. Toda a árvore cresceu, vamos dizer assim, de forma deficiente. Né? Foi mutilada, não foi podada, né? Torta, né? Mutilada. É preciso que... e olha que tem planta que chegou ali antes de nós, né? Sim, sim. E a gente não respeita isso. Pois é, então, essa visão, né, nossa, que a natureza às vezes está distante, é uma situação também que a educação ambiental ela é muito interessante para religar, fazer uma reconexão de que elas fazem parte, elas sim precisam de ter cuidado. Esse ciclo, né, a gente trabalha com as pioneiras, tem as plantas clímax, aquelas que ficam por último, porque se a gente for tentar fazer um exercício aqui, a gente vai lá numa mata, a nossa Mata Atlântica, e você ao entrar na mata, você vai ver plantas de vários tamanhos. Tamanhos porque, obviamente, ela tem crescimentos, ainda umas são jovens, mas às vezes ela adulta, ela para aqui e outras que estão mais altas. Então, essa sequência, ela é, assim, vamos dizer assim, ela é pensada, vamos dizer assim, a situação estrutural ali faz com que nasça uma primeiro, para sombrear, para depois vir aquela outra que precisava da sombra, ela cresce. Então, essa aqui que nasceu primeiro, ela vai ter o seu ciclo de vida, ela vai cair, vai abrir uma clareira, aí entra mais luz e vai. Quando a gente usa isso na cidade, a gente tem que observar e ir lá olhar, fazer uma poda, observar a saúde da planta, ver se tem a questão dos cupins. Então, assim, não é só pela idade. Às vezes as plantas, tem plantas que têm uma longevidade, elas ficam muito tempo. Mas se a gente fechou a calçada, não tem uma recarga de água, né? A gente está com período de estiagem, enfim, aí a gente não observa isso, só passa pelo carro e olha. Corre o risco da gente deixar elas sucumbirem. A calçada é importante para que a gente faça o nosso passeio como transeunte e também a pintura é importante, mas não na casca da árvore. Sim. A calçada não pode fechar a planta. Não. Por que não? Então, é porque assim, é necessário que tenha a recarga da água. Normalmente, o ideal seria quase do tamanho da copa, assim, em proporção. Mas você pode ser um pouco menor, mas não aquele como se fosse uma caqueira. Fecha, porque a gente tem dificuldades, espaços que foram perdidos para a gente para uma mobilidade que acha que ou o carro é melhor ou alguma coisa é melhor. A gente em troca, né? Aí a gente diminui esse espaço da planta. Aquele espaço maior que tenha uma área de recarga maior de chuva. E também os micro-organismos que podem estar lá contribuindo. Quando você tem uma diminuição, você complica isso. Sufoca. Nas escolas a gente tem muito esse cuidado, porque a escola, de alguma maneira, já foi fechada, tem os muros pela própria cidade que está ali do lado. Às vezes você tem a dificuldade até de cadeado em escolas pela questão das violências urbanas e tal. E aí a gente fica com pouco espaço para plantar. Então a gente em alguns momentos está precisando até quebrar um pouco mais o pátio, fazer alguma ação para que a gente tenha esse plantio e essa, vamos dizer assim, essa ideia de melhorar ou de fazer com que a natureza volte a se manifestar de uma forma mais tranquila ali dentro. Tem que ter intervenções maiores mesmo. Realmente então, a princípio, 14 escolas. A princípio, 14 escolas. Já iniciamos com 5. No CAGB, a gente já temos 3 escolas. A gente está observando também a questão da energia, né? Tanto de luminosidade
quanto a questão do clima, por calor, porque muitas escolas estão sendo climatizadas e aí você tem os ar-condicionados, que eles geram na condensação para poder diminuir a temperatura, água. E essa água, em algum momento, ela está sendo desperdiçada. Então, a gente está tentando fazer um circuito, pegar a água do ar-condicionado, levar para um determinado espaço, fazer um tratamento junto com o laboratório, eles acompanharem na aula de Química e Física, e aí depois eles chegar na destinação mais adequada, numa horta, na alimentação para a própria merenda, por exemplo. Conversamos com o Meraldo Rocha, ele é consultor ambiental, ele falou sobre o projeto no setor da educação, junto com o IMA e o Ministério Público. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado também, estamos a dispor. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre o combate e tratamento das hepatites virais.